Levítico, santidade ao Senhor. Na lição 8 do nosso curso de Antigo Testamento, nós vamos abordar Levítico, livro de Levíticos. Se lá em Êxodo, Deus falava com Moisés no Monte Sinai, agora Deus falará com ele na tenda da congregação. O tabernáculo fora construído, o tabernáculo agora está em pé, né? Você viu lá em Êxodo a construção do tabernáculo, o Santo dos Santos, o lugar santíssimo, né? O lugar santo, né? A tenda da congregação. Então lá naquele lugar, agora, na tenda da congregação é onde Deus falará com o seu povo. E agora separará esse povo, tornará esse povo santo, porque Deus é santo. Então o livro de Levítico é um livro que vai abordar a santidade, o pecado e a santidade. Então o livro de Levítico é a separação, como Deus usará as leis para separar esse povo, o sistema sacrificial, as leis, tudo isso para separar esse povo, para eles serem separados, diferenciados, santos como Deus é santo. A santidade em Deus não é apenas um atributo. A santidade em Deus está em sua essência, é quem Deus é. Deus não pode. O que Deus não pode? Deus não pode deixar de ser quem Ele é. Ele não pode deixar de ser santo. Ele é santo, Ele é totalmente santo. Ele não se contamina, Ele não tolera o pecado. Então o pecado diante dele é alvo de sua ira. A ira de Deus se vai contra tudo que é pecado e consome tudo que é pecado, porque Deus é santo. E Deus não se mistura com o pecado, Deus não habita com o pecado. Então, Deus, que tem esse povo agora como propriedade dele, vai através das leis, através do sistema sacrificial, separar esse povo para serem santos, separados do pecado, no meio de outros povos, no meio de outras terras, mas separado. Eu e você, que somos igreja, e hoje somos a Israel de Deus, somos chamados à santidade. Somos chamados a sermos separados, mesmo no mundo onde vivemos, mesmo nos ambientes onde vivemos, sermos santos, porque o nosso Deus é santo. E Jesus disse, sejam santos como eu sou santo. Né? Então, o próprio Jesus, ele nos dá a orientação de sermos santos. O próprio Deus no Antigo Testamento chama esse povo para ser santo como ele é santo. Então, através agora das leis, nós veremos Deus fazendo com que esse povo seja um povo separado. Eles serão convocados a serem santos como Deus é santo. O nome Levítico vem da tribo dos levitas. Quem era a tribo dos levitas? Vem lá de um dos filhos, né, de José, que é Levi. E a tribo de Levi, os levitas, e por isso levitas, eles serão separados para servir o Senhor, para serem sacerdotes, ou seja, aqueles que servem ao Senhor, aqueles que intermediam entre Deus e os homens, aqueles que servem diante do Senhor, levam a causa do povo diante de Deus, aqueles que ouvem a Deus e transmitem a mensagem de Deus ao povo. Os sacerdotes, eles serão separados, eles serão da tribo de Levi, separados para servir. Então o livro de Levítico é um conjunto de regras para os levitas. É um conjunto de regras para aqueles que servirão diante do Senhor. É um conjunto de regras para que esses sacerdotes possam levar os pecados do povo até Deus, para que Deus possa perdoar, fazer sacrifícios pelo povo e levar Deus até o povo. Então são instruções para que esses sacerdotes, para que os levitas, então, trabalhassem de maneira santa e santificasse o povo ali, através dos sacrifícios, através da intermediação entre Deus e o povo ali. Então o sacerdote, ele tinha que mediar entre os homens e Deus, entre o povo e Deus. Ele tinha que transmitir a mensagem de Deus ao povo. E sua função era trabalhar, cuidar das coisas do tabernáculo, porque tudo ali era santo e não poderia qualquer pessoa tocar naquele ali. Tinha que ser os levitas. Somente os levitas podiam tocar nos objetos, podiam trabalhar. Na verdade, os levitas trabalhariam no tabernáculo, mas apenas os sacerdotes tocarem nos objetos, e apenas o sumo sacerdote, que é o principal, que poderia uma vez por ano entrar no lugar santíssimo, oferecer o pecado, o sacrifício
para expiação do pecado do povo. Então, essas instruções de Levítico serão para essa tribo dos levitas para fazer essa intermediação e trabalhar no serviço santo, sagrado de Deus. Essas leis que Deus passará agora, elas são essenciais para que o povo de Deus de fato seja separado. Essas leis são essenciais para que o povo de Deus de fato não seja semelhante ao mundo. Então, terão três caráteres as leis que Deus passará agora para o povo. O primeiro aspecto, três aspectos. O primeiro aspecto é do sistema sacrificial, do culto, da forma de cultuar. Então, eles estão vivendo em um contexto que se cultua oferecendo os seus filhos a Deus. Eles estão em um contexto aonde a Deus não, né? Um falso Deus que eles criam lá, que é Moloque. Eles estão em um contexto aonde há orgias em adoração aos deuses. Há prostitutas cultuais que ficam nos templos oferecendo sacrifícios nas montanhas, nos montes. Então, assim, é uma bagunça. E o primeiro sentido dessas leis que nós veremos em Levíticos, e talvez você ao ler Levítico fale, meu Deus, quanta lei, para que isso, para que aquilo? Porque Deus queria separar esse povo desse contexto onde eles estavam. É que nós não precisamos mais dessas leis porque não vivemos mais nesse contexto, né? Mas Deus queria tirar esse povo desse contexto. Então Deus começa a colocar leis cerimoniais, né? Olha, vocês não vão beber o sangue, né, do sacrifício que vocês fazem, vocês não vão comer a carne de determinados tipos de animais, né? Vocês vão oferecer esses animais e não esses. Então vai ter uma quantidade de leis cerimoniais, de purificação, leis para quem está com lepra, com hanseníase, se separar, né? Então, na verdade, Deus está preocupado com todo o contexto que eles estão vivendo, e ele coloca leis cerimoniais, leis que vai tratar do aspecto religioso ali do povo. A forma de oferecer culto. Culto não se oferece de qualquer jeito. Existem regras, existem leis para um culto. Nem todo culto agrada a Deus. E é isso, esse é o princípio. Outra vez disse na aula passada e digo nessa. Nós não devemos seguir as leis dadas a Israel. Essas leis cerimoniais, por exemplo, nós não somos judeus, nós não fazemos sacrifícios, graças a Deus. Mas nós devemos seguir os princípios. Qual é o princípio nesse primeiro aspecto da lei que é entregue ao povo? É o princípio de que o culto não é de qualquer jeito. O culto não é entregue de qualquer maneira. Tem culto que agrada a Deus e tem culto que não agrada a Deus. Vemos isso no Antigo e no Novo Testamento. Então esse é o princípio. Deus primeiro entrega leis então sobre o culto. O segundo aspecto da lei que é entregue a Israel aqui vai falar sobre as festas e os dias solenes no calendário de Israel. Então, no decorrer dos anos, eles tinham algumas festas que deveriam parar tudo e comemorar aquela festa, como era, por exemplo, o caso da festa da Páscoa, né? Deveriam parar tudo e relembrar desse dia, a festa das cabanas, quando eles relembravam que eles moravam em cabanas, né? Algumas festas já serão instituídas, outras ainda aparecerão na história de Israel, mas aqui já há algumas leis para festas e para dias solenes, por exemplo, o dia do sábado, que é um dia sagrado para o judeu, um dia onde não podiam fazer outras coisas, deveriam separar a Deus, a vida familiar, ao Senhor, né? Então, eles terão aqui instruções sobre dias e dias, né? Dias sagrados, festas sagradas. E o terceiro aspecto da lei que é entregue a Israel é sobre a vida comum de cada um, a vida em santidade. Então vão ser entregues leis do dia a dia de Israel para que eles vivam como um povo separado e agradem ao Senhor. Então a lei ela vem para mostrar que existe uma forma de agradar a Deus, né? Mas no caso de Israel ela vem para dizer que existe uma forma de cultuar, existem dias que eles precisam separar como para Deus, e eles deveriam viver de uma maneira diferente dos outros povos. Esses são os três aspectos da lei que nós vamos ver em Levíticos. Então, o livro de Levítico ele será separado em 5 grandes partes, né? E eu quero abordar cada uma dessas 5 partes com você.
A primeira vai abordar a questão dos sacrifícios. Então nós veremos vários tipos de sacrifícios e vários tipos de ofertas no Antigo Testamento em Levítico, do capítulo 1 ao capítulo 5. A primeira parte de Levítico, do capítulo 1 ao capítulo 5, vai abordar sobre os sacrifícios. O primeiro sacrifício abordado logo no capítulo 1 é o holocausto. Então no holocausto você daria um gado, um novilho, um carneiro, uma pombinha, se você não tivesse muita condição, sempre machos, sempre machos, ofereceria como holocausto, como sacrifício, por propiciação do seu pecado, por rendição a Deus, por completo compromisso com Deus. Então você ofereceria este sacrifício. E aqui vale te explicar a questão dos sacrifícios, o porquê Deus institui os sacrifícios. A Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. A Bíblia vai dizer que Deus é santo. Então Deus, ele vem contra o pecado, ele abomina o pecado. Então onde houver pecado, haverá ira de Deus contra o pecado. Então sabe, Deus nos ama. Obviamente Deus nos ama quanto criaturas, nos criou, nos amou, nos ama. Porém o pecado nos faz detestáveis diante de Deus. Porque Deus ira contra tudo que é pecado. E se há pecado em nós, a ira de Deus virá contra nós. Porque Deus não tolera o pecado. Ele não pode conviver com o pecado. Logo, ele não pode conviver conosco. E quando ele olha para nós e vê o pecado, a ira dele vem para nos consumir. Deus abomina o pecado e abomina o pecador. Deus odeia o pecado e o pecador. Embora ele nos ame profundamente, a ira dele vem contra o pecador, porque no pecador habita o pecado. Então, meu irmão, aí nós vemos algo muito difícil, porque Deus nos criou com amor, nos fez alvos do seu amor, porém nós pecamos, e quando nós pecamos, nós atraímos a ira de Deus contra a gente. E Deus não pode ir contra quem ele é, ele não pode deixar de se irar contra o pecado, porque ele é santo. E qual a forma de ele conseguir nos amar e não se irar contra nós e não nos matar e não nos consumir? A única forma é ele aplacando a sua ira, fazendo com que a sua ira vá sobre alguma outra coisa que não seja eu e você. E isso se concretizará em Jesus. Jesus será o sacrifício perfeito. Porém, Deus cria esse sistema para que o povo entendesse que poderia haver algo que levaria o pecado deles. Por exemplo, para você entender na questão do holocausto, eu ofereço um gado, eu ofereço lá um boi para o meu sacrifício, né? Então, o meu pecado, né, a ira que viria sobre o meu pecado, ela vai sobre aquele animal. Então, a morte que era para vir sobre mim, vai sobre aquele animal. E assim eu sou perdoado do meu pecado. Porém, eu vou te explicar melhor quando chegarmos no Novo Testamento, mas você precisa entender o seguinte: isso era para que o povo entendesse que um dia alguém levaria o pecado deles. Hebreus vai dizer que nunca o sangue de animais perdoou pecado nenhum. Mas era a forma que o povo entendia na época. No seu contexto já havia sacrifícios, né, de outras religiões. Então, foi a forma que Deus mostrou para eles que o pecado deles, eles não podiam fazer nada pelo pecado deles, senão eles teriam que morrer pelo pecado deles. Mas outra pessoa, outro alguém, morreria pelo pecado deles um dia. E a forma de Deus ensinar a eles com o tempo era fazendo isso com sacrifício de animais. Então, olha, ofereça um animal perfeito e esse animal, ele morrerá no seu lugar. Essa era a forma de Deus mostrar para o povo que um dia o pecado dele seria perdoado através de alguém. Então nunca animal salvou homem nenhum, mas era uma forma de Deus ensinar o que aconteceria no futuro para esse povo. Mas alguns dos sacrifícios não era simplesmente para perdoar pecado ou expiar pecados, como nós veremos, mas era como compromisso com Deus. Estou fazendo um sacrifício de oferta ao Senhor. Então, né, o povo não pegava lá o seu dinheiro, até nós estamos falando de um povo
que na primeira parte do seu tempo como nação, como povo, viveram no deserto, viveram sem riquezas e etc. Né? Então, nesse contexto que nós estamos falando do tabernáculo, era deserto. Então, como o povo entregava algo a Deus? Como o povo sacrificava algo a Deus? Como o povo ofertava e mostrava que o seu coração estava em Deus? Através do sacrifício de animais. Hoje, como eu e você fazemos? Como eu e você mostramos para Deus que Ele está em primeiro lugar na nossa vida? Nós entregamos a primeira parte do nosso salário. Como eu e você mostramos para Deus, não que isso seja uma lei, mas há um princípio de que eu estou colocando Deus em primeiro lugar. E como eu e você mostramos para Deus que somos gratos a Ele ou entregamos algo a Ele de todo o coração? Através do dinheiro, através dos nossos recursos. Mas nessa época, nesse tempo, eles faziam isso através da sua criação. Qual que era a moeda deles? Era a ovelha, era o boi, era o cordeiro, era a pombinha. Esse era o melhor que eles tinham. Então, era disso, era sem defeito, era sem mancha, era macho, era o mais valioso que eles tinham. Eles deveriam então entregar ao Senhor. O primeiro sacrifício, então, era o holocausto. Eu entrego um gado, um novilho, um cordeiro, um carneiro, uma pombinha, para dizer que eu tenho um compromisso com Deus, para propiciação dos meus pecados, para dizer que eu estou rendido a Ele. Então eu entrego este holocausto. A segunda oferta, que está no capítulo 2, é a oferta de farinha, de manjares, ou de farinha, ou um tributo. Essa era uma oferta de gratidão a Deus. Não era para Deus perdoar pecado, não era para Deus limpar, não era para Deus lavar, era de gratidão a Deus pela colheita. Eu colhi, eu estou sendo abençoado pelo Senhor, então eu entrego uma oferta a Ele, uma oferta de gratidão do meu coração. Então a primeira oferta, que era uma oferta de compromisso, que era uma oferta de rendição a Deus, era o holocausto. A segunda oferta era de gratidão. Então era a oferta de manjares, de farinha, preparada ali com azeite, com sal, né? E há um significado em todos os elementos, né? Mas nós não vamos nos deter agora, mas há um significado em cada elemento que Deus institui. A Bíblia ela é rica e cada detalhe, cada elemento, cada número, cada coisa que é colocada ali na Bíblia, você deve saber que Deus tinha um propósito e tem um significado, né? Então, enfim, a oferta de gratidão era essa oferta de manjares, de farinha. A terceira oferta é a oferta de comunhão, ou oferta pacífica. A terceira oferta ela também é uma oferta voluntária, assim como a oferta de manjares. A oferta de comunhão, a oferta pacífica, ela é uma oferta voluntária por uma bênção que eu recebi, por gratidão, por um voto que eu fiz com Deus. Ela é uma oferta voluntária, pacífica, e ela é de qualquer animal, porém sem defeito, sempre sem defeito. Então ela é uma oferta de qualquer animal, sem defeito, por uma bênção que eu recebi, por um voto que eu fiz, por gratidão, por algo específico, né? Então era uma oferta também voluntária, como a oferta de manjares. A oferta de manjares é a oferta de gratidão. Oferta pacífica, oferta de comunhão, é uma oferta por um voto que eu fiz, por uma bênção recebida. As duas outras ofertas, elas serão então de caráter obrigatório. Nós veremos acontecendo, por exemplo, o dia da expiação, o dia desse sacrifício anual. Falaremos mais à frente, o dia de Yom Kippur. Nós veremos à frente isso daí. Mas vamos abordar então a quarta oferta, o quarto sacrifício. O quarto era a oferta pelo pecado. A oferta pelo pecado ela era obrigatória. Deveria acontecer em Israel. Não é, eu decidi ofertar, eu decidi entregar, eu decidi sacrificar. Não. Ela era obrigatória. Ela era uma oferta de animal, macho ou fêmea. Eram animais específicos. Então, pelo sumo sacerdote, pela congregação, era entregue um gado. Pelo rei, era sacrificado um bode. Por qualquer pessoa do povo, uma cabra. Pelo pobre, era uma rolinha, porque daí o pobre, né, não tinha muito dinheiro, muito recurso. Era uma rolinha. E para o mais pobre ainda, uma quantidade de farinha.
era entregue como sacrifício. Esse era a oferta pelo pecado que tinha que acontecer. Então teria que ter todos esses sacrifícios, bode, boi, cabra, farinha, isso deveria acontecer. Então todo ano esse sacrifício deveria acontecer, deveria ser sacrificado esses animais, e ele era para perdoar os pecados que o povo cometeu involuntariamente, o povo nem percebeu o que cometeu, e por aquele que estava impuro. Tivesse alguém impuro ali, e nós vemos em Levítico várias formas de se estar impuro, né? Ter lepra, ter poluição noturna para o homem, estar menstruada para a mulher, era uma forma de impureza ali. Então havia todo esse sacrifício para que fosse purificado, para que o povo fosse limpo, santificado. A quinta oferta é a oferta também pelo pecado, obrigatória, mas era o sacrifício de um carneiro ou cordeiro sem defeito. Então ela faz parte dessa quarta oferta. Essa é a quinta oferta de um carneiro e de um cordeiro. Ela era oferecida por alguém que tinha privado alguém de seus direitos ou por ter profanado algo santo, né? Então havia também esse sacrifício dos animais, eram obrigatórios, anualmente isso tinha que acontecer, todo ano tinha que acontecer. Então havia as ofertas voluntárias, havia o holocausto, né? O holocausto para propiciação do pecado, para rendição a Deus, relacionamento completo com Deus. Havia as ofertas de manjares, as ofertas de farinha, havia que eram voluntárias, a oferta de comunhão, também voluntária, por algo que Deus me deu, e havia a oferta pelo pecado, que era obrigatória. Esses animais e o cordeiro ou carneiro da quinta oferta, Levíticos capítulo 5. E assim fecha a primeira parte de Levíticos. A segunda divisão de Levíticos, do capítulo 8 ao capítulo 10, nós vemos a cerimônia de ordenação de Arão e seus filhos para o sacerdócio. Então o sacerdócio foi instituído e agora Arão será o sumo sacerdote, seus filhos sacerdotes, e eles serão separados então para servir no tabernáculo, para conduzirem o povo ali na religiosidade. Quem conduz a cerimônia é Moisés. Então eles são separados, tudo é santificado ali. A glória de Deus enche aquele lugar. A glória de Deus se manifesta, então o povo vê agora que a glória de Deus existe um lugar onde Deus está, é no tabernáculo. Deus está habitando no meio das tribos, né? Então há essa separação. E é algo muito glorioso de Deus que acontece nesses capítulos. Quando você for ler, você vê quão gloriosa foi a presença de Deus ali. Mas há um episódio bastante intrigante no capítulo 10, que é quando Nadab e Abiú, filhos de Arão, um dia depois da instituição, e aí foram dadas regras para eles, uma vez por ano, o sumo sacerdote vai entrar, tudo é santo aqui, cuidado, Deus é santo. E um dia depois, na verdade eles estão comemorando a festa, Nadab e Abiú, pelo texto bíblico que nós vamos ler, eles estão embriagados, pelo que nos parece no texto bíblico, e eles entram e oferecem fogo estranho. Nós não sabemos exatamente o que é esse fogo estranho. Nós só sabemos que pode ser o fato deles estarem bêbados, pode ser o fato deles não usarem o utensílio do tabernáculo, mas um utensílio pessoal deles, que não era santificado, não era ungido, não era separado para ser usado ali. Não sabemos se é exatamente isso, mas há uma dedução pelo que o texto diz, que eles pegam incensários e vão, e depois eles são proibidos, os sacerdotes são proibidos de beberem bebida alcoólica, vinho, né? Então você vê que há uma instrução de Deus ali para que eles não bebam mais depois desse episódio. E eles entram oferecer, eles entram na tenda ali, na tenda da congregação. Não se sabe ali se tocaram ali no Santo dos Santos, na arca, não sabemos. Sabemos o quê? Que eles foram mortos, fulminados. Imediatamente desce fogo e os consome naquele lugar. E isso fica muito claro para o povo, que Deus é santo, que não pode fazer de qualquer jeito. Havia
Deus havia entregue as instruções de como eles seriam sacerdotes. E eles fazem errado e oferecem fogo estranho, que não agradou a Deus, que na verdade foi contra a santidade de Deus ali naquele lugar. Como eu disse, todas as coisas que eu falei que pode ser aqui, o fato de estarem embriagados, de entrar no Santo dos Santos e não podia, era só o sumo sacerdote uma vez por ano, eles não podiam, ou usar utensílios que não era para ser usado ali, não sabemos se é isso. Há vertentes que acreditam nessas coisas, mas o texto não nos deixa claro, só nos diz que eles ofereceram fogo estranho, que não foi o que Deus pediu. E dessa maneira eles foram fulminados, e assim termina a segunda divisão do livro de Levíticos. A terceira divisão é então a instrução de purificação para que não se entrasse na presença de Deus de qualquer maneira. Então eles não deveriam entrar na presença de Deus de qualquer maneira, mas deveria haver uma purificação, uma santificação antes de entrar na presença de Deus. Nós veremos que o sumo sacerdote ele vai precisar passar por banhos, por rituais de purificação para que ele possa entrar na presença de Deus. E isso é muito claro no episódio de Nadab e Abiú, quando eles não fazem esse processo e são fulminados, eles morrem. Então era uma forma de Deus mostrar para o povo que eles tinham que ser diferentes, que eles não deveriam ser iguais, que o Deus deles era um Deus vivo, verdadeiro e santo. Então, parece rígido, mas essa rigidez, essa dureza, era Deus amando o seu povo, cuidando do seu povo, livrando eles de cair em todas as coisas que os povos caíam, de fazer todas as atrocidades que os povos faziam. Então era a forma de Deus manter o seu povo puro e ter comunhão com ele. Essa foi a terceira parte, a terceira divisão do livro de Levíticos. A quarta parte de Levíticos, ela vai tratar então do dia da expiação, do Yom Kippur. Então o dia da expiação ela é a data principal para Israel, ela é a data prioritária para os sacrifícios ali, para o sistema sacrificial de Israel, para a crença dos judeus, dos israelitas ali. Então, o dia do Yom Kippur ele era uma vez por ano, o dia da expiação. Era o dia onde o sumo sacerdote ofereceria o sacrifício pelo pecado de todo o povo, para a expiação do pecado. O que é expiar é tirar ou cobrir o pecado do povo. Então, uma vez por ano, e só uma vez por ano, o sumo sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos. Apenas uma vez por ano, ele poderia, diante de todos os rituais que nós vemos ali, de purificação, ele ofereceria o sacrifício pelos pecados dele e do povo. Então nós vemos ali a questão do boi para o sacerdote e tal, aquele esquema todo. Ele deveria oferecer sacrifícios por ele e sacrifícios pelo povo, para a expiação, para que o pecado deles fosse coberto, para que o pecado deles fosse tirado, para que o pecado deles fosse removido. Então era uma vez por ano o dia da purificação de toda a Israel de Deus. Então todo o povo parava nesse dia e o sumo sacerdote ele fazia esse sacrifício e entrava então até o Santo dos Santos para aspergir sangue, para oferecer sacrifício diante da presença de Deus. Então uma vez por ano ele poderia entrar. Se ele tivesse em pecado, se ele não tivesse purificado, se ele tivesse em pecado, ele morria, ele seria fulminado na presença de Deus. Então havia toda uma preparação para esse dia. E nós vemos dois elementos também aqui nesse dia do Yom Kippur, no dia da expiação, que são dois bodes. E há um significado muito forte nesses dois bodes. E todo ano que tinha festa, o dia da expiação, o dia de Yom Kippur, o dia de oferecer sacrifício, eram separados dois bodes no meio de todos aqueles sacrifícios. Dois bodes. Um seria o bode emissário e o outro seria o bode expiatório, o bode da expiação. É aí que vem a palavra bode expiatório, né? O bode expiatório, ele seria sacrificado, sobre ele seria colocado então o pecado, a culpa do povo, né? E ele seria sacrificado
em nome de todo o povo, que seria o bode expiatório, o bode que faria a expiação do pecado. E o outro bode, sobre ele era colocada a culpa ali do povo, e ele seria colocado no deserto e ia embora. O bode emissário, ele levava a culpa. O pecado, então, era expiado através do bode expiatório e a culpa levada através do bode emissário. Então, eu pequei e sou culpado. O meu pecado é levado sobre o bode expiatório e a culpa que estava sobre mim e sobre o bode emissário que ia pelo deserto. E é tudo muito estranho pra gente, porque nós estamos em uma cultura totalmente oposta a isso, totalmente diferente disso. Mas nós estamos falando de um povo que vive em um mundo que é normal esse sacrifício de animais e etc. E Deus usa então essa crença deles já para ensinar algumas verdades. Nós sabemos que em Cristo nós não precisamos mais de um bode que perdoe, que leve sobre si os nossos pecados e que nem leve a nossa culpa para longe. Porque em Jesus nós temos o Cordeiro de Deus que vai então levar sobre si o nosso pecado e remover no seu corpo, no seu sangue, a nossa culpa. Então, todo esse sistema está apontando para um sacrifício perfeito de um cordeiro santo, sem defeito e sem manchas, macho, que morrerá por nós. Então, esse dia ele está apontando para Jesus, para o dia em que na cruz ele vai expiar o nosso pecado. Porém, até esse povo chegar lá, eles vão ter que aprender, eles vão ter que entender isso. Hoje aí você entendemos porque esse povo entendeu. Mas alguém teve que ouvir isso pela primeira vez, e foi esse povo. Então, era essa forma que eles entenderiam isso. Então, esses dois bodes eles faziam parte do dia da expiação, do dia do Yom Kippur. A quinta parte do livro, para encerrar então, ela vai abordar o código e santidade. Do capítulo 17 ao capítulo 26, nós veremos a ênfase nas leis civis, o convívio, o dia a dia do povo e leis éticas e morais, a forma que eu vivo, a forma que eu me comporto. E a ênfase disso está no capítulo 19, versículo 2. Sejam santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Aqui está o resumo de Levíticos. O resumo de Levíticos está nesse capítulo e nesse versículo. Sejam santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então aqui ele vai abordar algumas outras leis que vai dizer sobre o comportamento, o dia a dia do povo. Então nós vemos em Levíticos que o culto a Deus não é só o templo, não são só os objetos, não são só a forma que eu ofereço sacrifício, mas a forma que eu vivo. Então, a forma que eu vivo vai ser completa quando eu cultuo da forma correta. Mas a forma que eu cultuo no templo de forma correta se completa com a forma que eu vivo. Porque eu não devo ser santo no templo, eu não devo ser santo no tabernáculo, eu devo ser santo em todos os lugares em que eu estiver. Eu não devo ser santo só na minha casa, eu não devo ser santo só no meu trabalho, eu devo ser santo no templo, no tabernáculo, na minha casa, no trabalho e na nossa realidade, na igreja, no trabalho, na casa, na rua, em todo lugar, eu sou parecido com Jesus. Essa é a ênfase de Levítico, sejam santos, separados, porque eu sou santo. Então a ênfase de Levíticos, o foco do livro de Levíticos, a mensagem do livro de Levíticos, é que o pecado fez com que fosse necessário o sacrifício. O pecado fez com que fosse necessário a expiação do pecado. A ira de Deus precisa ser aplacada. A ira de Deus está vindo contra nós. E ela precisa e é necessário que algo retire a ira de Deus sobre nós. Porque senão seremos consumidos, mortos eternamente. Então, a ênfase do livro Levítico é que o pecado faz com que seja necessário o sacrifício. E Deus providenciou, a outra ênfase do livro de Levíticos é que Deus providenciou a forma de nós sermos perdoados.
Deus providenciou a forma de nós não recebermos a consequência do nosso pecado. Sabe o que nós vemos em Levíticos? Embora você veja inúmeras leis, você vê em tudo isso graça. Deus providencia em Levítico uma forma de um homem não pagar pelo que fez. Parece injusto, né? Parece injusto. E de fato é graça. Porque não é que o homem não pague pelo que fez, mas é que Deus paga pelo homem. Em Levítico ele usa os animais para mostrar isso, que outras pessoas, que outros vão pagar pela consequência do pecado do homem, porque a ira de Deus vem contra o pecado. Mas tudo isso está apontando para Cristo, onde um dia o próprio Deus pagará pelo que o homem fez. Então, nós vemos em Levíticos a graça de Deus se manifestando. O pecado fez necessário sacrifício, fez necessário derramamento de sangue. Só o sangue vai purificar o pecado. Aqui eles achavam que era o sangue dos animais, mas era apenas um teatro, era apenas uma amostra de que um dia um sangue seria derramado para perdão dos pecados da humanidade. Então o sacrifício oferecido de forma agradável a Deus, o sacrifício oferecido de forma agradável a Deus, trazia perdão sobre o homem e afastava a ira de Deus. Então, para concluir o livro de Levíticos, meu irmão, sempre há solução para o pecado. Deus sempre providencia uma forma de perdoar para um pecado cometido. Deus sempre providencia redenção, perdão, salvação para o pecador que se perdeu, que morreu em seu pecado. Então nós vemos a graça de Deus em manifestação e nós vemos que nada que o homem faz por si só consegue livrá-lo da ira de Deus e do peso do pecado que gera morte. O pecado gera morte, mas a ação de Deus através do perdão gera vida por meio do sacrifício. Antes retratado pelos animais e agora entendemos por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Esse é o livro de Levíticos. Até a próxima aula.